Fala galera, estamos aqui com mais um Enfoque Podcast. Sou o Gabriel Benelli. Eu, o Kleber César. Estamos aqui com o Bruno Marega, do Marega Thai. E aí, Bruno, como é que você tá, cara? Tudo certo, rapaziada. Obrigado aí pelo convite, obrigado pela oportunidade também, por ter chamado aí pra gente bater esse papo aí. Nossa, a gente que agradece. Cara, acho que não tem como chamar você aqui e não perguntar como é que foi a sua iniciação aí no mundo do Muay Thai, cara. Como é que você conheceu o Muay Thai e chegou no nível que tá hoje? Cara, eu comecei com o Muay Thai mais ou menos em 2006, mas eu já lutava karatê, né? Eu comecei na verdade com karatê de contato, bem novo. Eu comecei em 99, eu tinha 12 anos. E aí eu comecei a lutar bastante nessa. Eu lembro que o ápice assim do karatê, o ano do karatê foi 2003, foi o ano que eu ganhei tudo. Todos os eventos que eu participei eu ganhei. E lutei bastante esse ano, fiz mais de 15 lutas durante o ano todo, em 2003. E aí foi o ano que eu fui campeão brasileiro, foi bem legal. Quando eu gosto de falar disso daí porque a Assis, no mesmo ano, fez 100 anos a cidade, né? E quando a Assis fez 100 anos, saiu um livro da cidade de Assis, né? Com homenagem aos 100 anos da cidade, né? E nesse livro eles dedicaram uma página para mim. Então é um lance que fica perpetuado, porque ele fica em todas as escolas do município tem. E então tem lá o Bruno Marega, em 2003, fala um pouquinho. Então é uma página lá do livro com uma foto minha. Então eu fiquei feliz pra caramba, porque na época parecia algo, era legal, né? Porque eu tava na escola ainda e vendeu nas bibliotecas. Eu lembro que tinha algumas livrarias, nas bibliotecas não, nas livrarias, né, vendeu. Então eu falava pra todo mundo, tal, mas na época não tinha mídia que tem hoje, tal. Sim. Mas hoje é mais legal, né, cara? Hoje é legal você pegar pra alguém e falar, pô, vê lá na sua escola, pegar um aluno e falar, ó, pega esse livro aí, vai lá na página, tal, tem uma foto do seu professor, então é bacana. Então eu comecei bem novo com o karatê de contato e ganhei tudo que eu tinha que ganhar no karatê, eu achei assim. E aí a entidade que eu fazia parte começou também a trabalhar com o Muay Thai, com o kickbox na época, e foi onde eu fui apresentado, né, para o Muay Thai kickbox. Na verdade, no karatê já tinha parte de kickbox, mas não era tão forte igual era hoje, né? Então de vez em quando a gente fazia um treino, tipo, esse sábado vamos treinar um pouquinho de kickbox, mas era karatê. E aí de vez em quando fazia um treino de kickbox. E foi assim que até que, fui ganhando mídia, né? Eu comecei com o Muay Thai, a primeira luta de Muay Thai mesmo foi em 2006 ou 2007, eu não lembro. Eu tenho que ver nos meus arquivos lá. E aí eu comecei mais como aluno, né? E depois, logo depois, pouco tempo depois, eu acabei começando a dar aula e foi desenvolvendo o trabalho que a gente tem hoje, né? Já bem consolidado, no caso, o trabalho. Porque quando eu comecei a dar aula, na verdade, mas eu comecei a dar aula ao acaso, assim. Eu lembro que eu falava que eu não gostava de dar aula, porque eu não gostava mesmo, eu substituía o professor assim, eu achava que eu era um péssimo professor. Eu achava e eu não gostava de dar aula mesmo. Mas eu lembro que eu quis começar porque todos os colegas de treino todos os parceiros de treino, eles acabaram parando na época. Por conta de faculdade, a gente tinha faixa de 17 a 18 anos, 18 a 19. Então foi todo mundo nessa idade, o cara começa a morar em outra cidade, e eu acabei ficando sozinho. Então eu fiquei sem parceiro de treino e eu fiquei um pouco desmotivado na época de treinar, porque eu chegava lá para treinar, só tinha tipo assim, um monte de faixa branca, um monte de alunos mais iniciantes. E eu acabava desmotivado. Eu vi que eu já não estava treinando mais do mesmo jeito. E o meu professor tinha ido embora para Londrina também, então já é outro. Eu acabei ficando treinando com outro aluno dele que tinha um foco diferente, não queria trabalhar muito com a parte de luta, e na época eu queria a parte de competições e tal. E aí eu falei, eu vou começar a dar aula para formar uma turma para mim, formar um bom lutador, de repente amanhã eu treinar com ele e tal. Mas começar por começar, assim, não tinha nome de equipe, não tinha nada, foi algo bem largado, assim, mesmo eu vou dar aula. Mesmo sem gostar, você falou, cara, eu vou dar aula. Eu falei, eu vou dar aula. Aquela iniciativa de, cara, não tem ninguém para treinar comigo, eu vou criar alguém, basicamente. Foi basicamente isso. E aí eu cheguei na academia, na época, na Fit Company,
E falei, ó, queria dar aula, né, assim, e morrendo de vergonha, assim, nem sabia conversar tal, né, cara, com vergonha de falar tal. Eu sempre fui magrinho e tal, então o cara já olha e fala, putz, esse cara aí vai dar aula de quê, né? Esse cara aí vai... Tem um preconceito. Né? Esse cara aí vai ensinar o quê, bicho, sabe? Mas aí o proprietário, na época, já me conhecia. Eu não sabia que ele me conhecia, mas ele me conhecia, que é o Dalói, o Daniel Dalói. Gente boa pra caramba, me ajudou bastante no começo. Daí ele pegou e falou, não, eu conheço você, pode vir aí, vem dar aula e tal. Vamos ver, vai que dá certo e tal. Daí eu fui, aí eu falei, putz, não vai ninguém, né, cara? Eu fui lá, chamei um amigo meu, fiquei enchendo o saco, aí falei, vamos lá, porque senão eu vou lá, não vai ter ninguém, cara. Então, a gente luta ali um pouco. Né, pelo menos vai só você, né? E dá vergonha, né? Eu falei, pô, vou lá dar aula, depois não vai ninguém. E aí chegou lá, foi meu amigo. E cheguei lá, tinha mais um aluno. Eu fiquei feliz pra caramba, sabe? Porque eu falei, putz, já tem mais um, cara. Eu falei, nossa, tem um aluno, né, cara? E aí foi começando, talvez foi em 2008, cara. Já faz aí 12, 13 anos, né? O seu centro de treinamento faz quanto tempo? A Maré Gataí Academia Física, ela tem 6 anos. Mas a Maré Gataí Equipe, ela já tem 10 anos, porque a logomarca, a marca Maré Gataí, ela surgiu em 2010. Justamente por isso, eu comecei a ver na época que o negócio estava dando certo, sabe? Eu falei, cara, já fazia 2 anos que eu estava dando aula, então eu comecei em 2008, 2010. Eu falei, tá dando certo, tá desenrolando, ó, tá tendo mais aluno, eu acho que a gente tá fazendo um bom resultado, tava indo para as competições, tava tendo bons resultados nas competições. Daí eu falei, eu acho que eu tinha que ter uma identidade visual para isso aqui, as pessoas olharem e conhecerem, né? Sim. E aí eu fui numa agência na época e pedi, né, para eles desenvolverem uma marca pra gente, né? E foi onde surgiu a marca Maré Gataí. Que hoje tá consolidada na região. Hoje ainda bem todo mundo assim do ramo da luta conhece, né? Sabe, pô, já ouviu falar. Sim, você né? Por conta do trabalho que a gente veio desenvolvendo ao longo de todo esse tempo, né? Você tem alunos também já consolidados também, né? Então, eu tenho pouquíssimos faixas pretas. Tenho 5 faixas pretas até hoje. Daria para mim ter 50 se quisesse, ou 100, ou 200. Mas é muito difícil, eu acho assim, para mim pegar a faixa preta, hoje a arte marcial é um lance muito comercial. Sim. Porque virou comércio mesmo, e não é ruim de certa forma. Porque popularizou. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu lembro na época de escola mesmo, o nosso professor, o meu primeiro professor, ele sempre orientava, ó, nunca comenta com ninguém que você pratica arte marcial. Quer dizer, você praticava arte marcial, mas você não podia falar para os outros. E a gente entendia por quê? Porque na época não era o lance que tem mídia igual hoje. Você fala pro amigo, pô, luto Muay Thai, cara, ô louco, que da hora, é mesmo, onde você faz? Deixa eu ver isso. E aí você mostra um vídeo treinando ele, ô, mano, quero fazer também. Tem a mídia, tem Instagram, divulga pra caramba. Você fica de madrugada pra assistir o UFC, todo mundo gosta de luta, não é um esporte masculino, tem muito mais mulher do que homem, as mulheres também acompanham o UFC, elas também gostam, enfim, hoje tem mídia, hoje, não vou chamar de moda, mas hoje tem um glamour por trás disso, né, cara? Nossa. Pô, você chamar a sua namorada com um convite do UFC, que custa R$1.000 uma cadeira, vai, 600, 700, todo mundo vai querer ir, fala, porra, porque é um negócio glamouroso, né? Mas na época não era assim, então na época por que a gente não podia falar? Ele falava, você vai falar? Você vai arrumar briga à toa. E era verdade, porque você chegava na escola e falava, eu tô lutando karatê, então você é o bom, então. Então se for nós dois, então você acha que você ganha de mim, então. Então era desse jeito mesmo, sabe? Era né? Você falava pra um colega, ó, ele aqui tá lutando, falou que bate não sei com uma mão só. Então sempre foi desse jeito, né? Então não tinha essa mídia que tem hoje, né? Talvez acho que não fosse nem levado como um esporte que é. Uhum. Exatamente. Profissional. Exatamente. E tudo mais. Era como você falou, os caras levavam. As pessoas não gostavam muito mesmo. Então você é brigão. Então, é o cara que gosta de brigar. Pelo contrário, né? Na verdade, né? Pelo contrário. Justamente. Mas você falou que você tem hoje 5 faixas pretas. 5 faixas pretas. E aí, nessa época, a arte marcial era muito raiz, mas muito raiz mesmo. Raiz ao ponto, porque a arte marcial é diretamente linkado com disciplina. Sim. E nessa época era muito mais disciplina, porque não era 0% comercial.
0% comercial. Eu lembro que eu comecei a treinar no Clube São Paulo. E eu comecei... o meu primeiro professor, ele tinha acabado de ser contratado pelo clube também. Tipo assim, eu comecei... Fazia 3 meses só que ele tinha sido contratado. Tanto é que quando eu fui lá perguntar... Olha pra você ver como que... Eu lembrei agora disso, ó. Eu fui perguntar, a moça falou assim, as aulas é tal dia, tal. Isso em 99, final de 98, 99, faz muito tempo. E aí eu falei, eu vou vir. E não fui. Demorou um tempão, época de férias, não sei, era criança, devia ter uns 11, 12 anos, eu não fui. E aí passou uns 3 meses, eu fui e já tinha mudado o professor. E eu perguntei, por que? Perguntei pro outro aluno, não era outro professor? Ele falou assim, o outro professor aprontou uma aí e foi mandado embora. E aí eu perguntei depois de um tempo, falei, o que ele aprontou? Na época, teve a troca de faixa, eles fizeram aquele corredor e aí um aluno passou e o professor, eles saíram marretando, era uma tradição, né? Saiu marretando, dando soco, dando fachada e tal. Um aluno, criança, ficou machucado, chegou em casa, a mãe reclamou, eles dispensaram. E o professor novo que foi contratado fazia exatamente a mesma coisa. Então, tipo assim, era a raiz mesmo, cara. Tradicional, né? Ele só não deu azar de pegar na criança errada. Só deu azar de pegar a criança errada. Eu lembro que eu fazia bagunça. Eu cheguei... A gente tem uma postura que chama 6A, né? Que é uma postura onde você fica ajoelhado, olhando pra frente. Postura de meditação. Eu lembro que eu fazia bagunça na aula, ele falava, eu e o outro amigo lá, fazia bagunça. No Clube São Paulo, na época, não era... Hoje é tudo asfaltado, mas tinha uns pedriscos lá, então a gente tava treinando na quadra, porque na época também não tinha tatame, não era igual hoje, que tinha tatame, tinha cadeira, tinha saco. Era raiz mesmo. Não, o negócio era chucro, não é igual você chega numa academia, tem ringue, tem toda uma estrutura, isso aí era um padrão internacional que no Brasil, pelo menos na nossa cidade, não tinha, pode ser que tivesse em outras regiões aqui do Brasil. Mas eu lembro de fazer a bagunça e falava, vai lá e faz 6A lá no pedrisco lá e fica lá até eu te chamar. E ficava lá 5, 10, 15 minutos, ajoelhado lá no pedrisco, lá como se fosse ajoelhado no milho mesmo, né? Então a gente passou, fazer a bagunça, ele puxava a orelha. E hoje não tem mais isso, né? Não que eu ache certo ter, mas eu falo assim, hoje é muito comercial, né? Hoje tem várias academias, hoje você entra na academia, as academias são bonitas, elas têm bons equipamentos, tem uma boa estrutura. Hoje a informação é muito mais fácil, né? Hoje você vê um treino, né, cara? Você vê um amigo seu que ele nunca praticou, mas ele começa a praticar, daqui 3 meses você vê um vídeo dele e fala, caramba, como que ele evoluiu? Se ele consegue, eu consigo também. Antes achava que era restrito a algumas pessoas, e hoje não, vê que todo mundo pode praticar. Então, enfim, pra mim dar a faixa preta pra alguém, eu acho que o cara tem que ser bom mesmo, ele tem que ser faixa preta. Sim, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Raiz, no caso. Não que seja um cara raiz, mas ele tem que estar ali, pô. Esse cara merece a faixa preta. Ele merece a faixa preta, porque o que é ser um faixa preta pra mim? Antes dele ser um bom lutador, ele tem que ter um domínio técnico, uma qualidade técnica fina? Tem, óbvio. Sim. O cara é faixa preta, mas ele tem que ter um psicológico muito forte, porque uma das grandes diferenças do faixa preta do faixa branca é o quê? O faixa branca, ele erra, ele se frustra, ele acha que ele não leva jeito. O faixa preta, ele entende que o erro faz parte da evolução dele, que ele precisa errar para acertar, ele vai evoluir com aquilo lá. O faixa preta, eu acho que além dele ser um bom atleta, um bom professor, ele tem que ter a conduta de um faixa preta, porque para mim o cara ser faixa preta é aquele cara que você chega e pisa em cima do meu pé, em vez de, caramba, você tá pisando no meu pé? Né? Não, eu pegava, desculpa aí, meu pé que tava embaixo do seu, né? Esse pra mim que é o faixa preta, né, cara? O cara que, pra que ele vai brigar com alguém? O cara tem que ser uma pessoa de índole, de caráter, tem que ter uma boa conduta, tem que respeitar o pai e a mãe, tem que ser honesto, comprou, vai pagar, não vai ficar devendo pra ninguém, vai andar de cabeça erguida. Então pra mim isso daí é ser um faixa preta. Foi o jeito que eu fui ensinado. Ser raiz faixa preta é isso. Legal, porque hoje é muito comercial. Hoje você vai lá e treina 3 anos, e eu acho absurdo isso. Quando eu peguei a faixa preta, eu já tinha mais de 10 anos de treino, eu já tinha mais de 50 lutas, eu já tinha apanhado pra caramba, já tinha tomado fumo pra caramba, já tinha aprontado cada uma, já tinha que ter feito, já tive que fazer trabalho de ética e cidadania para entregar pro meu professor por conta de bagunça que eu aprontava. Não, você quer voltar pro treino, você vai fazer um trabalho de ética, me entregar, sabe? Então... Que da hora, cara. Aprende do... então... Agora hoje não, você vai lá, as faixas, você paga os exames de graduação. Então o cara vai lá, treina 3 anos, vai pagando as taxas e 3 anos ele é faixa preta. Mas eu acho que, e toda essa bagagem, né, toda essa experiência,
Não tem, então esse é o lado negativo. O lado positivo de virar comercial, pô, hoje tem Muay Thai na Malhação, passou Muay Thai, tem um filme do José Aldo, tudo. Então, isso é bom para as academias, mas por outro lado, tem o lado que é difícil você pegar uma academia que consiga trabalhar ainda esse lado. Por isso que eu tenho só 5. Se eu quisesse ter um monte, todo exame de graduação, não, você pegou amarelo, próximo você vai para verde, próximo você vai para... E vai. Não, você pegou o ano que vem, se você merecer, daí você vai mudar de faixa. Tem que fazer por merecer. Ah, mas eu já tenho uma qualidade técnica boa. É verdade, você tem uma qualidade técnica muito boa, mas você tem a maturidade para ser um faixa preta? Você vive querendo bater de frente, você não respeita ele ali, né? Então é esse tipo de coisa que eu cobro muito dos meus alunos, né, cara? Eu acho que tem que isso é ter valores, né, cara? E a arte marcial tá diretamente ligada a isso. Porque senão, se você for ter um faixa preta que não tiver uma boa conduta, imagina, ter um cara que é bom de porrada mesmo. O cara é uma máquina da porrada. E se ele não tiver uma conduta, não tiver uma disciplina, ele não tiver um bom caráter, não souber humildade, baixar a cabeça, alguém quiser arrumar briga com ele, ele vai fazer uma cagada, vai matar alguém. Porque ele sabe. Ele sabe que ele vai. Agora, se o cara é faixa preta, pra que ele vai bater? Ele tem que ter esse discernimento. Ele fala, o faixa preta, ele vai entender que se eu sou melhor que você, ou melhor no sentido de ter uma habilidade que você não tenha, se eu tenho essa habilidade e você não tem, pra que eu vou... O que eu vou ganhar com isso? Né, cara? O que eu vou ganhar? Se você tem uma habilidade inferior, é a mesma coisa. O que eu vou ganhar? E se você tem a mesma cabeça, então os dois entendem que não precisa ter briga, que não vale a pena, né, cara? Então, por isso que eu tenho tão poucos faixas pretas, mas os que eu tenho, eles são faixas pretas de verdade, né? Até porque eu nunca nem cobrei, igual eu falo, a faixa preta é caro em todas as artes marciais. Uma faixa preta do judô hoje é 3 salário mínimo, R$3.000 a taxa de faixa preta. E eu não cobro. Alguns eu até cobro. Quando o cara é professor, ou depende se ele é lutador, eu acabo nem cobrando, sabe? Eu falo, não. Ou se ele não tá lutando, às vezes aconteceu de um ou outro, 2 eu pegar e falar, não, beleza, então você paga a sua taxa. Mas não é pelo dinheiro, porque você paga do jeito que você quiser, quando você quiser também. Eu nunca tratei meus alunos como cédulas. Eu sempre falo, meus alunos para mim são vidas, né, cara? Porque eu nunca dei aula pelo dinheiro, eu sempre dei aula porque eu gostava, porque eu gostei. Eu sempre trabalhei em outros lugares e dava aula como, vamos dizer assim, bico. Até que o bico se tornou a minha profissão, né? Porque começou a dar certo, eu falei, eu não preciso mais trabalhar ali, eu posso agora viver só do que eu gosto, mas eu nunca foi pelo dinheiro, né, cara? Sempre foi pelo amor, sempre foi pela paixão, porque eu sempre tive envolvido com isso desde criança, então nunca foi assim, eu preciso ganhar dinheiro com isso, não, eu fazia isso porque eu gosto. Eu lembro o dinheiro é consequência. Eu lembro que é comum, né? Entre os grandes empresários, cara, isso é comum, ninguém faz pelo dinheiro. O dinheiro vem da consequência de um bom trabalho. Então, eu nunca, sempre falo, meus alunos são vidas pra mim, né? O dia que, sensei, eu tô sem dinheiro pra pagar a mensalidade desse mês, cara, não vem ter nada do mesmo jeito, porque se você já tá sem dinheiro e já não vai pagar mesmo, pelo menos vem, porque que diferença que vai fazer pra mim um a mais no tatame aí, ou um a menos, né, cara, no sentido, se você já não tem condição mesmo, eu não vou falar pra você não treinar, porque eu também já tive no seu lugar e também já tive sem dinheiro pra pagar a academia. O meu professor falou pra mim vir treinar, né? Então eu faço a mesma coisa com os meus alunos, né? Nossa, cara, e é um ciclo, tenho certeza que... Exatamente, vai amanhã ou depois ele vai... Nossa, claro. E dos 5 que você tem faixa preta, qual que é a proporção homem e mulher? Eu nunca tive... Olha só, aí a gente tem uma contradição muito grande, porque hoje o nosso público maior é mulher. A gente tem muito mais mulher do que homem na academia. E olha pra você ver, há 15 anos atrás, uma academia de arte marcial, uma mulher passasse na frente, ela ia repudiar aquilo, né? Eu que não vou entrar no lugar desse, faz só ter um odião, deve ser fedido aí dentro, né? Pancadaria, você é louco. E hoje a mulherada procura bastante, porque a gente aprendeu a colher todos os benefícios que a arte marcial dá, principalmente a perca de peso, que é o principal de todo mundo, porque é uma atividade física que tem um gasto calórico muito alto.
E além de você ter o gasto calórico alto ali, como você está sempre praticando, o metabolismo acelera bastante. Então, o metabolismo fica sempre acelerado. Você está sempre perdendo peso. Você está sempre queimando. Opcional passada. Daí, quando eu comecei, igual eu falei pra você, eu vim de uma cultura muito raiz da arte marcial, onde as mulheres nem eram muito poucas nas aulas. A gente tinha lá 10 homens para uma mulher. Primeiro que não tinha muito aluno, porque era um negócio muito bruto. Bruto no sentido, vai treinar calejamento, fez abdominal, deita aí no chão, o professor saía pisando na barriga de todo mundo, entendeu? Era. Ô professor, tomei um soco aqui, tá doendo. Tomou um soco aonde? Desse lado da barriga. Se você reclamar, você vai tomar outro. Né? Então, você tem que ir pra cima, não pode desistir. Então era militarismo. Não vou falar pra você que não é militarismo, porque a arte marcial tá linkado. A raiz mesmo, né? A arte marcial a raiz tá ligado ao militarismo, não tem jeito. Então era muito militarismo. Então quem que ia ficar suportar esse tipo de treinamento? O cara tinha que gostar mesmo. Sim. Você acha que a mulher ia lá pra ficar tomando porrada? Não ia, até porque hoje a maioria faz para condicionamento físico, estética, perca de peso e psicológico, porque a arte marcial dá uma autoestima muito grande. Então, você começa a sentir, arte marcial é poder, você começa a ver, você começa, maluco, eu sou forte, maluco, caramba, você começa a melhorar a sua autoestima. Claro. Então é legal. A arte marcial proporciona isso. Então a maioria dos nossos alunos fazem para isso, mas então quem que vai lá para lutar mesmo? São pouquíssimos, 5%, né, que vai, porque 10% mesmo, né? Que vai para competir mesmo, que quer subir no ringue, quer ser lutador. Então hoje não tem a parte de combate, ela é bem restrita, ela é bem separada, é só para quem quer mesmo. Mas na época não, na época era todo mundo obrigado a lutar. Na época eu achava normal, hoje eu acho um absurdo, mas na época para nós era normal. Já entrava lá uma jovem senhora de 50 anos, vai ter que lutar. Não tem jeito não, vai ter que... Vai lutar com outra jovem senhora, mas vai lutar. Ia ter que lutar, então era um negócio meio assim, sabe? Lógico que hoje é um absurdo, né? Mas na época parecia... Cara, é a mesma coisa do... Quer ver uma referência idêntica? É o Cobra Kai, cara. Não sei se vocês já assistiram no Netflix. Tá. Cara, como que eles pegaram uma série que o pessoal trabalhava karatê lá nos anos 80, 90 e adaptaram para 2020, né? Então é a mesma coisa. O professor tá lá, não vou dar spoiler aqui, mas tem o Johnny, né, que é o professor o vilão do Cobra Kai. Nesse ele é o protagonista, ele tá lá, ele quer trabalhar com o karatê do mesmo jeito dos anos 90. Os alunos chegam e falam: não, professor, não dá certo. Não, vamos divulgar, fazer cartaz. Que cartaz, professor? Vamos postar no Instagram, vamos postar no Facebook, sabe? Ele começa a evoluir. Ele chega no aluno e fala: você é louco? Não pode fazer isso não, você tá batendo muito fraco, seu mariquinho. Aí chegou todo mundo e falou: professor, você não pode falar assim com eles, vai tomar um processo, cara. Né? Então eles adaptam, né? Tipo, mas hoje, cara, tem que tomar cuidado. Esses dias eu assisti Karate Kid 2. Esses dias, sim, faz uma semana eu assisti Karate Kid 2. E assim, realmente era... O 2 ainda é um que ele vai lá pra casa, Okinawa, né? Não. Lá pra uma vila, né? Uhum. Enfim, nossa, e também é um negócio assim, nossa, totalmente diferente. Não, era chucro, né? Ainda mais naquela época. Era bem isso mesmo. E hoje em dia não se trabalha mais assim, né, cara? Então por isso que quando eu volto lá no ponto de quantos homens, quantas mulheres, eu tenho 5 faixas pretas. Os 5 são meninos. E eu nunca tive uma faixa preta mulher. Nunca tive nenhuma faixa marrom mulher. Ó, pra você ver como que é difícil. Eu já tive atleta mulher, porque eu me descobri trabalhando com mulher em 2012. Eu não me via dando aula para uma menina. Eu comecei a trabalhar, começou a chegar uma na aula, outra. Daí eu comecei, uma moça me ligou e falou assim: ó, eu quero fazer aula personal com você.
E aí eu falei, eu vou ver e te ligo. Porque eu não sabia da aula personal, eu nem sabia. Eu falei, cara, mas como... Negócio muito novo, né? Muito novo pra mim. Hoje pra mim é natural, mas na época... Daí eu liguei pra um amigo, ele me ligou e falou assim, ó, vou indicar uma aluna e tal, ela vai fazer aula personal com você, ela fazia aula comigo, mas ele tava indo embora pra São Paulo. Eu falei, cara, mas o que eu vou passar pra ela? Como que é a aula personal e tal? Ele me deu uns toques, me deu umas dicas, ela vai trabalhar assim, não tem segredo e tal. E comecei a dar aula pra mulher, comecei a aprender, mas eu não me via treinando uma mulher pra lutar. E os melhores resultados que eu tive até hoje, como técnico, foi com mulheres. Eu tive atletas mulheres que foram campeões paulista, brasileiro, isso aí inúmeras vezes. Daí eu tive um resultado excelente com a Joyce, que foi campeã dos Jogos Abertos, que é para mim é a competição mais difícil do estado de São Paulo. Por que ela é a mais difícil? Primeiro porque todo mundo que está ali é profissional. Todo mundo que está ali está sendo pago para estar ali e está sendo muito bem pago. As cidades pagam bem nos Jogos Abertos. Então, tem atleta que está ganhando 5, 10, 15, 20 mil. Os atletas de Assis ganham 5 mil pelo menos para lutar lá. Então, Independente do resultado. O cara tá ganhando pra estar lá. Geralmente independente do resultado. Geralmente independente do resultado. Se ganha, pode até ganhar mais. Né? Pode melhorar, sim. Pode melhorar. Então, quer dizer, se Assis, que é uma cidade que tem um orçamento baixo destinado para o esporte, comparado a grandes cidades, por exemplo, São Bernardo, Mogi das Cruzes, etc., tem atleta que está ganhando 3, 4 vezes o que os atletas aqui de Assis estão ganhando. E a Joyce foi campeã dessa edição dos Jogos Abertos de 2017. E além de ser do nível ser muito alto, ser altíssimo, porque como as cidades contratam para estar lá, é diferente da cidade de Assis. A cidade de Assis ela não contrata, ela trabalha com atletas da cidade. Agora, por exemplo, pega lá São Caetano, São Bernardo, eles não vão pegar um atleta da cidade, eles têm condições de chamar, vamos chamar um cara lá do Rio de Janeiro, vamos chamar uma menina lá que contrata e chega lá e representa a cidade, mas a atleta não é de lá. E o que é o mais difícil? Você tem que fazer 3 lutas durante 3 dias seguidos. 3 ou 4 lutas. Então, por exemplo, você luta o primeiro dia e aí você já lutou, ganhou 2 lutas. Só que você já se machucou, o corpo esfriou, você já deu aquela sentida. Você não pode subir nada seu peso. Você lutou lá ela lutou nos 56 quilos, no outro dia ela tinha que estar com 56 quilos. Mas como que você fica com 56 quilos? Se você bebeu água, já... Então a gente fez um trabalho muito profissional com ela na época, onde a gente competia de manhã, dormia na parte da tarde, acordava à noite, comia bem pouquinho, fazia o processo de perca de peso antes de dormir para chegar no outro dia, sabe? Foi um trabalho muito profissional, sofrido, cara. E ela fez 4 lutas durante 3 dias seguidos, né, cara? Então imagina, no último dia você já tá quebrado, porque... Na última luta que é a final ali, tá destruído. Você já tá destruído. E ela foi campeã. Então, pra nós... Foi o ápice, porque eu falei, cara, primeira vez que eu sou campeão como técnico dos Jogos Abertos. Eu já tinha sido antes com outro atleta, mas foi numa ocasião onde os Jogos Abertos foram cancelados e aí as cidades, ninguém vai participar. E aí de última hora, finalzinho do ano, tipo 15 de dezembro, eles falaram, vai ter. E aí a cidade falou, a gente não vai. Então quer dizer, de 50 cidades participantes, tinha 10. Então chegou lá, ela ganhou, mas por WO, porque não tinha adversário na chave. Agora não foi o caso da Joyce. A Joyce tinha 20 meninas na chave para ela ser campeã, né? Por isso teve que fazer 4 lutas. Isso foi em 2017. E no outro ano, a gente foi pro Japão. Ela foi selecionada para estar lutando no Japão, num evento profissional chamado HIT, contra uma adversária da casa, lógico, uma japonesa que era a favorita do evento, invicta no evento. E eu estudei essa adversária dela pra gente chegar lá e conseguir ganhar. E a menina era muito boa, tanto é que quando eu cheguei lá, eu achei várias lutas dela que eu não tinha visto e fiquei preocupado. Na véspera eu falei, velho, eu acho que eu joguei a Joyce numa fria, ela não tá preparada pra esse nível de competição, né? Porque quando você tá fora, você fala, você começa a questionar, será que eu mereço estar aqui? Será que, né? E ela foi campeã lá no Japão, cara. Então, ela ganhou lá no Japão. Ela tomou um pau no primeiro round, coisa assim,
absurdamente desigual, coisa de você pôr a mão na cabeça e falar, eu vou jogar a toalha. Ela vai se machucar, você vai dar problema. E aí no segundo round eu lembro que a gente conversou, né? Falei, Joyce, faz assim, faz lá. Ela virou, no terceiro round ela ganhou, eles foram lá e empataram a luta. Porque ela tinha tomado um pau muito forte no primeiro round, tinha sido muito desigual. Que a pontuação... Mesmo ela tendo ganhado o segundo e o terceiro, O primeiro foi muito desigual. Foi um empate, né? Porque eu achei que não tinha sido empate, que já dava pra dar a vitória pra ela. Mas assistindo a luta hoje de novo, eu falo, não, o juiz agiu certo ali. Cabia um empate, o empate não estava sendo injusto. E deram empate, e aí dá extra round, né? E no extra round ela ganhou. Então pra mim foi um momento muito importante da minha carreira, assim, também como técnico, de falar, meu, olha só, eu nem dava aula pra mulher. E hoje eu peguei uma menina que não sabia nem o que era mão esquerda, mão direita, e ela tá aqui no Japão e tá sendo campeã. Né? Então, nossa, sensação indescritível, né? Isso. Nossa, e teve lutador no WGP também, não teve? Tivemos também o Vinícius, né? O Vinícius lutou no WGP, que hoje o WGP é o maior evento de kickbox da América Latina. É um grande evento. Só que eles não gostam muito da gente mais. Porque o que acontece? O WGP ele é regido por uma entidade. E a gente participava efetivamente dessa entidade. Não vou falar porque... Não precisa nem entrar no assunto. Eu falei, vai que eu falo o nome e depois os caras ficam bravos aí. Pra gente trocar ideia como é que foi a luta e tal. Mas enfim. Ainda com a Joyce, a gente foi numa competição dessa entidade. E a Joyce estava participando dessa competição, né? Que valia uma vaga, inclusive, pro WGP. O Vinícius já tinha lutado no WGP, tinha sido campeão do WGP, ele deu um puta nocaute lá. Cara, eu assisti a luta no YouTube. O cara deitou mesmo. Não, foi... E logo depois disso ele lutou na China também. Lutou na China. A gente já teve a oportunidade de ir pro Japão 3 vezes, pra China, pra Bolívia, pra Tailândia. Todo a trabalho, todo através da... A luta nos levou nesses lugares. Como é que funciona? Ele ganha um campeonato, esse campeonato dá vaga para outro, eles veem a performance e vêm chamar para ir lutar para lá? Como é que funciona, então, mais ou menos? Olha só, esse lance aí é bem complicado. O que acontece? Eu tenho a minha equipe, a Marega Thai e a Brazilian Thai. A Brazilian Thai é a equipe do meu professor, que também é a minha equipe. Né? O meu professor de kickbox, que é o Danilo Zanolini, e também é a minha equipe. E o Danilo Zanolini mora no Japão. Meu professor mora no Japão já faz muitos anos que ele mora lá. Ele é empresário lá. Ele foi um grande lutador. Ele aposentou faz 3 anos. Mas foi um lutador assim... excepcionalmente acima da gente. Assim, tipo, se você visse eu lutando com ele, parecia que eu era um faixa branca perto dele. Assim, sabe? Tipo, um nível bem acima. Ele é profissional. Ele ganhava... média de $50 mil por luta. Fazia 5 lutas por ano. Então é outro nível perto da gente aqui. Outra realidade também. E isso, assim, anos atrás, né? Já que ele aposentou faz 3 anos. Coisa de 2, 3 anos atrás. Ele lutou em 2019. Ele fez uma luta, tiraram ele da aposentadoria. Com o John N. Parr, que é um holandês fodástico lá também. Tem vários títulos. Ele só lutou por conta disso, né? Como ele ganha muito bem pra lutar, ele só, luta, não luta. Tem que, nesse caso do ápice, do cara que tá no ápice da carreira já e tem pra parar, o cara pode escolher, né? Sim. Acho que não compensa. Exatamente, foi aquele valor, não luto. Mas então tá um pouquinho mais, não. Tá um pouquinho mais, não. Tá um pouquinho... Tá bom. Chega numa hora que, agora ficou legal. E aí ele foi e ganhou. Lutou no Rising. Parado. Tem essa luta também. Mas enfim, a Brazilian Thai, que é a nossa equipe, através do Danilo Zanolini, estava dando muitas oportunidades boas pra gente, como essas de lutar no Japão, de ir pra China, Tailândia, enfim, de mostrar um trabalho profissional lá fora. E essa outra entidade, que é a entidade que rege o WGP, também dava boas oportunidades. Então, de certa forma, a gente era concorrente, só que eu era a equipe e eles eram uma confederação.
E a gente começou a ver, eu comecei a ver muita coisa errada lá dentro da confederação, muita. E não era só eu que comecei a ver, o professor fulano vem, o ciclano vem. Comecei a ver muita coisa errada, muita panela, muito tipo assim, você foi campeão paulista, campeão brasileiro, campeão dos Jogos Abertos, campeão de tudo. E ele perdeu tudo. Por que você vai lutar no WGP, que vamos dizer é a cereja do bolo, e ele não? E aí você começava a ver, cara, tem alguma coisa errada. Você ganhou tudo e não vai, e ele perdeu tudo e vai. Qual que é a confusão? E aí você começava a ver, mas ele ali, ele filiou tantos alunos na confederação esse ano. Ele fez 5 faixas pretas esse ano. Cada faixa preta, lembra que eu falei pra você que tem a taxa. Então, quer dizer, você começa a ver, cara, é grana, então não é meritismo, não é merecimento. E aí eu comecei a ficar chateado com isso. E o ápice pra mim, assim, o ponto final, foi quando a gente tava numa competição que valia vaga pro WGP, e a Joyce fez uma luta, uma semifinal, e pra mim ela não tinha nem dúvida que ela tinha ganho. Tipo assim, acabou a luta, acabou a luta, não, tá tranquilo. Tipo, não tem nem dúvida que, né, foi por ponto, não teve nocaute, mas tá bem claro o resultado. Acabou a luta, a adversária falou, pô, parabéns, eu dei o meu máximo, foi pra você, eu não consegui, parabéns. A adversária já admitiu a derrota e tal. E aí quando o juiz foi erguer o resultado, ergueu a mão da adversária. Todo mundo ficou sem entender, inclusive a adversária. E eu peguei e desci na mesa e falei, vocês erraram, né? Quem ganhou foi a vermelha, vocês deram vitória pra azul. Tem certeza que não tá errado? Não, tá certo, tá na súmula. Eu falei, então deixa eu ver a súmula. A súmula do resultado. Nisso, o diretor arbitral da época grudou a súmula rapidinho, assim, ó, colocou dentro do paletó e fez assim, ó, com os 2 braços. E aí a súmula, toda luta tem uma caixa de súmulas, né? Você tem que acabar a luta, você tem que dobrar a súmula e colocar dentro da caixa, que aquilo é um documento oficial. Sim, mas você pode ter acesso. Você que é o técnico. Total acesso, você pode ter acesso. Tanto o técnico quanto o atleta. Se solicitar ver a súmula, não é nada ilegal isso ou irregular. Ele pegou e colocou e outra, mesmo que eu não tivesse acesso, a súmula tem que estar dentro da caixa e falar, não pode pegar, não pode ter acesso. Não pode você colocar a súmula dentro, até porque o documento não é seu, é um documento da entidade. Ele colocou dentro do bolso do paletó e colocou o braço em cima como se fosse, aí naquilo ali eu já entendi sem entender, sem saber o que estava acontecendo. Eu chamei ele e falei, põe a súmula dentro da caixa, onde já se viu você pegar a súmula? Ele falou, não, você não vai poder ver a súmula, você não vai poder a súmula. Eu falei, como não posso ver a súmula? Não, porque não pode. Eu falei, mas por que não posso? Porque não pode. E ficou nessa, e eu fui lá e chamei o presidente da confederação, que estava perto, né? E falei, o diretor arbitral pegou a súmula, escondeu, colocou dentro do bolso e não quer mostrar a súmula. Só que nesse tempo de eu ir lá chamar, coisa de eu estar aqui, ali, coisa de 10 metros ali. A hora que não, ele até ficou, mas quando eu voltei, ele, não peguei súmula nenhum, cadê a súmula? Ele falou, não tá dentro, eu falei, tá dentro do seu paletó. Ele mostrou, falou, não, aqui não tem nada, ó. Tinha, sumiu com a súmula. Então, quer dizer, tinha uma coisa errada, né, cara? Eu falei, muito errado. Eu falei assim, se a súmula tá com o resultado certo, é mais fácil você mostrar ela pra mim e pronto. E aí você vai, né, esfrega na minha cara que eu tô errado. Fala aí, você tá agitando aí, aqui o resultado na súmula tá certo. Então, quer dizer, o que eu acredito que tenha acontecido, sinceramente, que eles tenham errado, não por mal, mas que eles não tiveram humildade de baixar a cabeça e falar, putz, erramos, entendeu? Eu acho que eles erraram na hora, porque acontece, eu como organizador de evento, já vi isso acontecer dentro do meu próprio evento. O juiz está cansado, o árbitro está cansado, na hora de somar, vermelho, 10, 9, 9, então dá 28. Azul, 10, 9, 8, então dá 27. Opa, empatou, 28 a 28, porque o cara tá cansado e tal. 8 no final. 8 no final, tal, o cara somou errado. Mas o que eu entendo? Eu errei, independente de que situação seja. Errei, baixa a cabeça, pede desculpa e conserta. Agora, eu não erro. Eu sou o diretor, eu sou o presidente. Eu acho que isso não existe né, cara? Apesar de ser presidente, diretor... Não, todo mundo é humano. É ser humano. Todo mundo é ser humano. É pior você tentar consertar teu erro com outro erro, né? Exatamente. E isso deixou eu muito chateado porque... frustrou, né? A gente estava em São Paulo, tinha gastado dinheiro com a viagem, com o hotel, tinha treinado para ganhar,
a gente foi preparado para ser campeão, porque a Joyce estava ganhando tudo, igual eu te falei, então eu não vi alguém capaz de ganhar dela ali, né? Eu olhei toda a chave, vi todas as meninas, falei, não tem uma menina aqui que tem um nível técnico que você tem para ganhar de você. E eu fiquei muito frustrado, e eu voltei para casa, eu vim de São Paulo até Assis pensando, falei, o que eu vou fazer? Isso tem que parar, porque não é a primeira vez que acontece, não é só comigo que acontece. Logo em seguida aconteceu com outro professor, deu uma briga tremenda lá no ginásio. Eu falei, a gente vem de Assis pra cá pra se divertir. Chega aqui, eu volto num nervoso desse, cara. Passando um nervoso que eu não conseguia falar com um aluno, eu não conseguia parar num posto, tomar um café de tanto... Cara, eu tremia de raiva assim. Eu falei, cara, isso aqui tá fazendo mal pra mim. Porque, você vai pra ser. A gente é roubado todo dia nesse país, né, cara? Só de você acender a luz de sua casa, você já tá sendo roubado. Viu um zero, você já tá sendo roubado. Eu falei, e aí, ainda, né, dentro do meu esporte vai acontecer isso? Eu falei, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou virar árbitro. Eu falei, mas não vai adiantar eu virar árbitro, porque. E aí eu vou trabalhar pros caras, vou ter que fazer o que os caras mandam, eu vou ser pau mandado da entidade, não vai adiantar nada. E o dia que você não for fazer. Que eu tenho certeza que você não faria. Exatamente. Os caras vão falar assim, então beleza, obrigado. Uma pita mais. Exatamente, cara. E aí eu peguei e falei assim, cara, a gente tem a nossa equipe, que é a Brazilian Time, que tem as portas abertas lá no exterior. Já mandamos vários atletas aí pra Coreia, pro Japão, pra China. Eu falei, por que a gente não abre uma confederação também e desenvolve o mesmo trabalho que eles, só que de forma mais honesta, de forma mais limpa, de forma mais clara? Falei, vamos fazer isso. E aí eu liguei pro meu professor, falei isso pra ele, ele falou assim, eu vou pro Brasil, daqui uns 2 meses a gente senta e conversa. Isso era final de 2017, ele veio final do ano, né? Novembro, dezembro. E a gente começou a conversar e foi aonde surgiu a confederação que a gente tem hoje, que é a KIC, que é uma confederação diretamente concorrente a essa outra entidade. Sim. Então, quer dizer, eu falei, eu não quero mais ficar brigando com as academias, eu quero brigar com a confederação agora. Não que falar brigar em academia sim, claro. Em termos, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, eu tento ser amigo de todas as academias, eu não tenho problema com... No seu caso, o que você quiser é basicamente assim, eu quero competir... Eu quero melhorar, quero melhorar. Eu quero a preocupação de competir academia com academia, analisar o atleta e tudo mais, e não ter que ficar preocupado se o árbitro vai prejudicar o meu atleta... Vai ser roubado mesmo. Lá a gente pode falar, mas vai ser roubado mesmo. Então, tipo, eu imagino que isso seja foda. Tipo, em vez de você estar preocupado simplesmente com a competição com os atletas, você está preocupado com um terceiro que pode te prejudicar, sim, cara. Mas isso é interessante, cara. Em vez de ele aceitar, ele resolveu, mexer os pauzinhos, cara. Já que ali não rola, vamos criar a nossa. E a nossa vai ser honestidade, vamos trabalhar. Exatamente, que vença o melhor. Sim. Você ganhou mesmo. Você perdeu, é porque você perdeu mesmo. Eu falei, vamos trabalhar. Lógico que a gente ainda é bem pequeno perto deles, mas crescemos muito, muito, muito a confederação de 2018 para cá. Só não crescemos mais no ano passado por conta da pandemia. Eu não deu mesmo. Mas, cara, quando a gente abriu, veio diversos filiados dessa outra entidade que trabalhavam lá, que também estavam de saco cheio, estavam cansados, vieram trabalhar com a gente. E aí começamos a ter o nosso próprio evento, que é o Fighting Dragon Kickbox, que é o, vamos dizer, lógico que ele não tem o nível do WGP, em termos de estrutura também, de mídia, mas cresceu muito. Já é um evento que todo atleta de kickbox do Brasil quer lutar. Qualquer um, todo atleta de kickbox do Brasil quer lutar no Fighting Dragon Kickbox. Tivemos edição aqui assim, né? Tivemos. Aqui, a maioria foi aqui, mas o ano passado... Inclusive, a gente conseguiu realizar uma mesmo com a pandemia. Porque hoje ele é ao vivo pela TV Viena. A TV Viena, e cara, ele não perde em nada. Porque ele tem locutor, ele tem narração, ele tem slow motion, melhores momentos, replay. Nossa, bem profissional mesmo. Ele não perde nada para nenhum evento transmitido no canal Combate, por exemplo. Não perde. Ele tá um evento... E a TV Viena faz essa cobertura? A TV Viena, em parceria com a gente. Hoje, a TV Viena, o Fighting Dragon, ele embalou mesmo depois que a TV Viena comprou a ideia junto com a gente e transformou num evento assim 100% profissional. Então, além dele ter uma mídia hoje muito boa, dos atletas lutarem ao vivo, ele ainda dá oportunidade para estar lutando fora do Brasil. Então, hoje a KIC, que é a minha confederação, a entidade que surgiu com todo esse problema, ela trabalha dessa forma que você perguntou no começo. O cara, como que é feito? Ele ganha isso? Exatamente, ele ganha o Paulista,
ele ganha 3 pontos. Ele ganha o brasileiro, ele ganha mais 3 hora, pontos. cara. Questão de ranking. Isso. Ranqueado. Isso, o ranking é 100% o ranking. E o ranking é aberto, não é o ranking da minha cabeça, não. O ranking você entra lá no site e vê o ranking de forma justa como tem que ser. Claro. E aí chama o cara pra lutar no Fighting Dragon. E aí chamou ele. Você não pode me ligar bravo. Mas por quê? Que chamou ele e não me chamou? Pô, peraí, vamos ver no ranking. Ó, no ranking, ele tem mais pontos que você. Então, por isso que ele foi chamado. Não é um negócio, não. Eu chamei ele porque ele é meu amigo, né, cara? Que igual tava acontecendo. Ou porque ele filiou Ou tantos porque atletas. mas ele filiou 50 atletas. Pô, parabéns, legal, é um trabalho legal. Mas pra você lutar no Fighting Dragon, você tem que estar dentro do ranking. Eu não posso colocar você na frente de ninguém. Então, a gente trabalha 100% com o ranking, que aí fica por merecimento. E aí o atleta vai pro Fighting Dragon. E aí lá no Fighting Dragon ele se destacou, daí a gente consegue mandar ele pra fora. Então por isso que os caras tem várias portas abertas lá fora, né? Por isso que os caras do WGP não gostam muito da gente mais, entendeu? Porque a gente, de certa forma, eu não tenho nada contra. Eu acho que daria pra trabalhar em parceria, porque eu acho que tem espaço. Sempre eu pensei, cara, você tem esse programa de podcast, você tem mais 1 milhão de programas de podcast. Então Sim. tem espaço pra todo mundo. Você tem seu Tem. público, ele tem o público dele, etc. Eu sempre penso assim, faça um bom trabalho e vão mandar ver. Mas eu entendo também, né, eles estarem há 27 anos dentro Já do é uma mercado, em organização monopólio, antiga, 27 anos sem ter um concorrente. E de repente a gente entra com concorrente e sai tirando o público deles, né? Público e atletas. Público e atletas, né, cara? Então a gente veio pegando o filiado, o pessoal veio vendo o trabalho, e uma coisa que a gente cobra muito do nosso corpo arbitral, né? Porque hoje a gente tem um diretor arbitral que faça o curso arbitral para formar os árbitros para trabalhar. Falar, pessoal, jamais façam isso. Vocês, vem aqui, é igual um casamento. Sai reclamando da cerveja, sai reclamando que atrasou, só não reclama da arbitragem. A única coisa que a gente não pode falar não reclamar da arbitragem. Vamos ser 100% honestos, cara. 100%. Chegou lá, não tem amigo, não tem pai, não tem filho, tem azul e vermelho. Quem ganhou, ganhou. Quem perdeu, perdeu. E se a gente errou, vamos baixar. Como já aconteceu. Aconteceu no Paulista do ano passado não, retrasado, que foi em Marília. O nosso Paulista, de ter errado. Chamamos os técnicos dos dois lados, mostramos as súmulas, falamos, desculpa, a gente errou. A gente tem que voltar o resultado. Mas o resultado já foi dado, porque a gente foi culturado, né, nessa outra entidade, que resultado dado não tem volta. Erguer o braço do atleta, mesmo que esteja errado, não tem como voltar. E eu sou contra isso. Aí é O que é certo é certo. O que é certo é certo. Cara, aí eu ergui seu braço, mas aí vai de eu chamar você e seu técnico e te explicar. Eu sei que eu ergui seu braço, mas tá aqui a prova de que eu ergui seu braço errado. Desculpa, eu errei, cara, né? Você vai ficar bravo comigo, porque puta, agora você vai tirar a vitória minha e dar pra ele. Eu sei, mas e aí o que eu vou fazer? Eu vou manter o coisa errado? Tem gente que pode pensar, você vai estar consertando um erro com o outro. Não, eu vou estar consertando o erro com o acerto. Dessa forma tá certo. O errado é você esconder a súmula. Exatamente. Exatamente. E agora eu fiquei curioso, cara. Se chegar um cara lá, igual eu, fã de UFC, mas não sei lutar. Gordinho. Acima do peso. Acima do peso. Quero competir. Como funciona pro iniciante que quer competir? Como que é assim? O que eu oriento hoje os meus alunos, né? A minha experiência é assim. Muitos alunos chegam e falam assim, eu quero competir, eu quero lutar, tal. E ele chega cheio daquela ganância, assim, porque ele quer, porque eu quero. E aí muitas vezes ele tá cheio de vontade, né? Mas às vezes ele acha que ele já tem o talento, que ele é como se fosse isso uma obrigação. Porque às vezes na cabeça dele ele pensa, porque eu já briguei 3 vezes na escola, as 3 eu ganhei. Sou bom. Sou bom. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E aí o meu medo é o quê? Ele perder, se frustrar e desistir, né? E então eu sempre explico, cara, eu seguro um pouquinho para competir. Eu acabo segurando um pouquinho, eu falo, vamos dar tempo ao tempo. Primeira coisa é ir treinando como todo mundo. Segundo passo é você começar a vir no treino de sparring, que hoje a gente tem toda sexta-feira, que é o treino de luta, mas ele é devagar. Ele é um treino de simulação de sparring que a gente chama, porque ele é um treino que qualquer um pode fazer, não é só para atleta, isso, só toquinho, devagarzinho, sempre respeitando o parceiro. Eu sempre falo, você sempre tem que respeitar o seu parceiro de treino na hora da luta, porque quando eu vou
lutar com você ou treinar a parte de, mesmo sendo toquinho, o que eu estou fazendo? Eu estou usando o seu corpo emprestado para treinar as minhas técnicas. Então eu tenho que ter respeito pelo seu corpo, porque o maior bem que qualquer pessoa tem é o corpo. Eu tenho que te respeitar. E se eu for forte ou apelar, além de você poder te machucar, ou você também vir forte e poder me machucar também, eu vou perder o parceiro de treino. Semana que vem eu vou ter que treinar com saco de pancada, porque você não vai querer mais treinar comigo. Você vai falar assim, não, ele sabe brincar, ele apela e tal. Então eu sempre trabalho dessa forma, ó, vamos devagarzinho. Ele começou a melhorar nessa parte, começou sem ser eu quero lutar, você quer mesmo? Então beleza. E aí agora você vai pro treino lá de competição forte. E aí eu vou pôr todas as proteções em você, inclusive o capacete e tal. E aí você já vai com um atleta mais duro, porque aí você vai sentir como que é lá na luta. Você vai ter que, você vai ver. E aí já é mais punk, porque aí você vai ver que você vai cansar e você vai ter que continuar, você vai ter que tomar umas porradas fortes, não vai poder desistir. Você vai ter que apanhar, mas não vai poder ficar só apanhando. Daí eu vejo se você falo pro atleta, dá uma pressão nele, pra ele ver como que é a realidade lá. Porque o atleta que tá dando a pressão também teve no lugar dele um dia lá. Também tomou essa pressão um dia lá pra ver como é. Não, eu quero estar. E aí ele vai pro campeonato amador dentro da Kick. Né? Hoje, como a gente tem nossa entidade, é muito mais fácil de trabalhar. Sim. Porque aí você vai trabalhar, você sabe que está indo numa entidade honesta, com árbitros honestos, vai lutar com as proteções. Hoje a gente trabalha com a modalidade de tatame também, que é o quê? É pro cara que ele quer lutar, mas ele não tem essa disponibilidade, ele quer sentir aquela adrenalina da luta, ele quer participar de uma competição, mas ele não tem aquela disponibilidade, por exemplo, de chegar no outro dia no trabalho com o olho roxo, ele não pode. Sim. É um médico, um empresário, qualquer pessoa, não quer, mas então ele luta no tatame, que aí no tatame é toquinho, vale bater, mas é de levinho. Se você for forte, você perde ponto, você tem um limite ali. Você apelou muito, você perde ponto. E a galera que quer mesmo valer nocaute, que quer ir pra nocautear, e aí é lá no ringue, lá é a modalidade de ringue. Então hoje a gente trabalha com essas duas modalidades dentro da Kick. Ele começa lutando amador, que é com capacete, caneleira, todas as proteções. Deu uma evoluída no amador, pegou uma experiência ali, fez umas 7, 8 lutas, e ele vai lá no semiprofissional, que aí ele vai lutar sem capacete agora. Ele vai lutar com luva, caneleira, mas sem capacete. Então agora vai ser um pouquinho mais forte. E aí o cara evoluiu e aí ele chega no nível dos meninos hoje que lutam. É o Vinícius, o Fabinho, né? Que aí já no nível profissional, que é sem proteção nenhuma, é só com a luva. São rounds profissionais, que aí os rounds são mais longos, de 3 minutos, né? O round amador ele tem 2 minutos. E o atleta começa a desenvolver aí. A gente tem o Vinícius, é um grande exemplo, já lutou na Bolívia, já lutou na China, já lutou no WGP, é campeão do Fighting Dragon. Tem a Joyce hoje, ela não treina mais, infelizmente, é uma atleta que desistiu porque não tem condições de lutar. A gente tem hoje o apoio da prefeitura, que os atletas recebem uma bolsa da prefeitura para estar treinando, né, um salário. Mas muitas vezes esse salário é muito pouco, a maioria das vezes, então o cara não consegue se manter só treinando, ele tem que trabalhar. Para o cara ser profissional, ele tem que se dedicar integral, né? Para o cara ser profissional, ele tem que se dedicar, porque de repente ele pega um atleta, vamos pegar um atleta lá de São Bernardo, um exemplo, que tem condição de treinar 2, 3 vezes por dia, contra um atleta que tem condição de treinar uma vez só por dia. Quando que esse atleta vai conseguir ganhar dele, né, cara? Você treina 3 vezes por dia ou 2 vezes por dia. Então é muito difícil viver do esporte aqui no nosso país. E aí o que a gente quer fazer agora? E a gente vai conseguir, cara, vai colocar em prática, eu tenho certeza. O meu professor, desde o ano passado, ele já veio falando, né? Ele tem uma boa condição lá no Japão, porque ele já mora lá. Ele é um empresário de sucesso, ele fez um bom pé de meia, ele fez as lutas dele. E hoje ele tem academias lá de muito bem estruturadas, né? Ele tem várias academias lá. E várias academias, inclusive, dele são 24 horas. Ele tem academia 24 horas, muito bem estruturadas. E ele montou a última academia, ele fez um quarto, fez como chama? Kitnet, né? Kitnet, um quarto, um apartamentozinho na academia. Então a gente tem condição de levar agora, assim que liberarem a entrada no país, porque a gente já tem condição disso, de levar os campeões do Fighting Dragon, o pessoal que está melhor ranqueado no Fighting Dragon, não só para lutar no Japão, mas para morar no Japão. Inclusive a gente vai mandar atleta que já assiste, que é o Fabinho. O Fabinho é o próximo da lista aí para ir. Ele vai para morar no Japão. Ele consegue tirar o visto, o meu professor consegue tirar o visto, e o atleta tem que pagar a passagem dele. Mas lá no Japão, ele vai ficar pelo menos 3 meses, conseguindo estender isso aí até 1 ano. Depende dele, dos resultados que ele vai ter na luta.
O que ele ganhar lá é dele. E lá não tem ninguém luta de graça. O mínimo que o cara vai ganhar lá pra lutar, pelo menos a última vez que eu fui, o mínimo que ganhava era $500. Então, quer dizer, já dá pra ir juntando. E lá ele não tem custo de moradia e não tem custo de alimentação. Ele vai morar de graça e vai ter todas as despesas mensais pagas. A única coisa que ele tem de custo, ele tem que pagar a passagem dele. O que ele lutar e ganhar é dele também. E ele tem a obrigação de treinar 4 horas por dia, pelo menos, e dar 2 horas de aula por dia, todo menos. Então ele vai trabalhar 6 horas por dia dedicado àquilo. E é um projeto nosso que a gente tem já essa condição. Já tem a casa, já tem as lutas, já tem o evento precisando dos estrangeiros para lutar, já tem tudo. Só não faz ainda porque não está liberado a entrada no país por conta da pandemia. Cara, esse projeto não é monstro. A gente está muito otimista com isso, não vemos a hora de... E eu acho que isso daí ajuda a alimentar, inclusive, a confederação. Exatamente. O torneio. Né? Exatamente, porque o cara vai pensar, pô, eu preciso ganhar aqui para eu ter oportunidade de ficar até um ano no Japão. Exatamente. Competindo lá e fora assim. E outro, o cara vai voltar um monstro, né, cara? Porque vai treinar com os caras top lá, né, cara? E, cara, eu falo até pra você o seguinte, o cara, bobear, ele vai treinar muito mais que as 6 horas de trabalho, porque, pô, o cara tá aqui, o cara tá com a família, exatamente, amigos, exatamente. Vai, tem uma distração e tal, né, cara? O cara tá no Japão, ele tem que estar focado. Ele vai treinar, nossa, eu tenho quase certeza que ele vai treinar. Ontem a gente conversou com o Fabretti aqui, com o atleta de basquete, ele falava que quando ele ficou longe da família, aí que ele ficava na quadra mesmo, treinando. Ele ficava 2, 3, 4 horas a mais na quadra treinando, porque ele não queria lembrar da saudade. Isso é complicado. Você vai treinar, você tá fazendo o quê? Você mora no Japão, vai aprender a falar japonês. Você aprender, você já foi do ano ali. É uma língua lá, eu vou falar pra você. É meio difícil. É difícil, hein, cara? Você é louco, bicho. Eu trabalho com uma filha de japonês, né? Uhum. Ela, assim, às vezes ela fala com a mãe dela e assim, eu fico... Não tô entendendo nada que você tá falando. E hoje lá é o centro do Muay Thai mundial. Cara, por mais que o Muay Thai cara, o Muay Thai, o centro é na Tailândia, né? Mas que nem às vezes que eu tive no Japão, nos eventos que eu participei, tinha muitos tailandeses participando do evento e muitos tailandeses querendo entrar no evento, oportunidade. Por quê? Porque no Japão você recebe em dólar e no Tailândia você recebe em bahts. E o bahts ele é mais desvalorizado que o real. Eu não sei quanto que está hoje, mas quando eu fui para a Tailândia, eu cheguei lá na Tailândia, você chegava com R$100, estava rico. Né? Porque as coisas lá, além de serem bem baratas, o nosso dinheiro lá vale mais que o deles. Então eu chegava com uma nota de 100 para trocar lá, maluco, dava dinheiro pra caramba, eu trocava 100 por tipo 130, 140, falava, maluco, tô rico. E você vai comprar uma latinha de refrigerante, é muito baratinho, né? Você vai almoçar, é muito barato. Então, o campeão top da Tailândia lá ganha 10 mil bahts, como se fosse, $3 mil. E o cara mediano lá no Japão, que nem é tão top assim, ganha $10 mil. Então, como o país é muito perto, a Tailândia e o Japão é muito colado, é como se a gente fosse viajar interno aqui no Brasil, né, cara? Sim. Como é muito perto, os tailandeses vão tudo pro Japão em busca de oportunidade, porque lá eles vão conseguir... E lá no Japão eles consomem muito artes marciais. Muito, é o país da arte marcial, cara. Pra eles, assim, é cultural, né, cara? É cultural, da mesma forma que o futebol é cultural para nós, lá para eles, né, o país é muito respeitado a arte marcial lá por todos. A primeira vez que eu fui num outlet lá o meu professor levou e falou, já tinha lutado tudo, e eu fui na loja da Nike para comprar roupa, essas coisas lá no Japão. Pra comprar alguma coisinha e tal, né, cara, aproveitar pegar umas coisas que eu não tinha aqui, por ser mais barato também. E aí a hora que eu passei no caixa, eu abri a bolsa para colocar, né, o que eu tinha comprado. Eu não lembro o que eu comprei, se era tênis e tal, mas eu abri para colocar. E a moça viu meu uniforme de luta e perguntou se eu era lutador. Eu tenho essa foto até hoje no meu telefone. Ela, você luta e tal? Eu falei, eu sou luto, moro no Brasil. Mas, pô, deixa eu tirar uma foto com você, que legal, cara. E quis tirar porque você era lutador. Então, tipo assim, é uma profissão muito respeitada lá. Tipo, os caras respeitam, cara. Eu lutei numa semana, numa cidade chamava Kyoto. E na outra semana o meu professor lutou em Tóquio. E eu fui, lógico, estava lá, fui para assistir a luta dele. Como eu tava junto com ele, eu fiquei na área VIP ali, maior legal. Pra mim era uma experiência, coisa, falar, maluco, tô aqui vendo meu professor lutar ao vivo na área VIP, num puto eventaço e tal. E um cara
Eu tenho essa foto também no meu telefone, cara. Um cara que tinha me assistido lutar em Kyoto na semana anterior, tava lá e viu eu lá assistindo a luta e foi lá pedir um autógrafo. Olha, cara, como se eu tivesse essa moral toda, tá ligado? O cara foi lá, eu fiquei até, falei, é mesmo que tá acontecendo? Tira uma foto aí, cara, que isso tá acontecendo mesmo, cara. Eu falei, ó, o cara foi lá pedir um autógrafo, né, cara? Então você vê como que eles valorizam, né, cara? Como é que valorizado, né? Nossa, é valorizado, cara. E é muito legal isso. E tipo, você falou, o cara viu você lutar uma vez. Né? Tipo, nossa, deve ser uma sensação. Nossa. Pelo contrário do que acontece aqui, que aqui também é um grande celeiro, né, de lutadores. Cara, muito, hein, cara. O brasileiro, ele tem um coração, o japonês, ele é frio, ele é muito técnico. O japonês, ele não se importa de treinar 1 milhão de vezes a mesma coisa, né? Você chega lá pro japonês e fala, você vai treinar jab direto o ano inteiro. Ele, tá bom, ele baixa a cabeça, fala que ele concorda com aquilo, beleza. O brasileiro não vai fazer isso. Difícil você falar, você vai treinar 1 milhão de vezes o jab direto o ano inteiro. O cara vai parar no meio do caminho, ele vai desistir, não vai aguentar, ele não tem essa disciplina que o japonês tem. Mas o brasileiro, ele tem um coração muito grande, né, cara? Ele vai pra cima mesmo, ele não entrega, ele quer porque quer ganhar, ele é agressivo, né, cara? O brasileiro tem mais coração, então isso aí é legal. Perto do japonês, né, que é um país muito... Faz diferença, cara. Faz diferença. A vontade de ganhar faz toda a diferença. A pressão que exerce ali, né? Isso, com tudo mesmo, né? Sim. Qual foi a luta mais assim, especial que você já lutou, não como técnico? Cara, a mais especial pra mim, eu acho que foi eu tive duas lutas assim que eu nunca... Duas situações que eu nunca vou esquecer, né? A primeira é a primeira vez que eu lutei no Japão, que pra mim, estar ali era a realização de um sonho, né, cara? Eu não me imaginava... Eu me imaginava, era um sonho, né? Eu falava, pô, será que um dia eu vou chegar aí pro Japão e tal? E de repente você tá ali no Japão e você vai lutar e você fala, maluco, mas eu tava pensando nisso aqui esses dias, de repente eu tô aqui, né, cara? Você fala, como que isso aconteceu, né, cara, né? E parece que tudo aquilo que você pensa, fala, você sempre pensa durante anos, você sabe que é um negócio que nunca vai, né? E aí você fala, talvez é muito difícil, pô, você fala, Quem é CIS hoje? Assim, no seu caso, você começou lá atrás, não tinha nada. Poucos lugares até que tinham o Muay Thai e tudo mais. Você imaginar, tipo, um dia eu tava no Japão lutando, cara. E aí você olha e fala, puta, e aí você olha pra trás. Então nesse dia você, tipo, demora pra cair a ficha, sabe? Aí eu fui lá, lutei, eu ganhei por nocaute no primeiro round. E aí você fica, caramba, é sério isso, cara? É verdade mesmo? Você fica assim... não acreditando, sabe, cara, no que tá acontecendo, assim, parece um sonho mesmo, parece que você vai acordar e, puta, sonhei, cara, parecia de verdade, a sensação é essa. Então essa vez pra mim é uma vez muito especial, e outra vez que eu nunca vou esquecer, eu já tava assim no ápice, assim, já na época, foi 2003 também, do karatê, assim, eu demorei muito pra conseguir ganhar no karatê. Eu tinha muito medo de lutar. Eu ia todo campeonato, mas eu ficava com medo e perdia por nervosismo e tal. No karatê, a diferença do karatê e do Muay Thai, no karatê você não pode segurar pra bater, não vale você dar soco no rosto, mas você não luta com proteção nenhuma, nem pé, nem mão e tal, e você pode bater com toda a força em qualquer região, só não pode dar soco na cara, mas pode dar soco no peito, no estômago, pode dar chute na cabeça, com toda a força, mas vale nocautear, normal, mas não vale dar o soco no rosto. Então você ganha um calejamento muito bom, que você recebe muita porrada no corpo e vai calejando, né? E 2003, eu demorei muito tempo para ganhar no karatê, mas quando eu ganhei, eu fiquei assim 3 anos sem perder. Eu fiquei 2003 também, eu acho que foi quando teve que eles deram essa homenagem para mim no livro da cidade. Eu lembro que a Câmara Municipal de Assis dava até para entrar no site e ver, cara. Eu sei que tem acesso. Eles fizeram lá. Eles sempre entregam moções de aplauso para os atletas, para destaque e tal. Eles entregaram para mim uma placa, cara. Não foi uma moção de aplauso, fizeram algo especial para mim no dia, por eu ter ficado tanto tempo invicto, sem perder, tantas lutas. 3 anos sem perder, né, cara? 3 anos sem perder. E aí... eles fizeram isso, né, cara? E eu fui para uma competição... E eu tinha certeza que eu ia ganhar, não tinha como eu perder, na minha cabeça, né? Então, quando você vai com isso na cabeça, você fala, maluco, não tem como, não tem quem ganha de mim. Você já é meio caminho andado, não é soberba, mas é a confiança, né, cara? A confiança. Você treinou e tal, você sabe, você chega lá, você fala assim, é diferente de você ir pro campeonato e você ficar pensando assim, putz, tomara que os caras bons não vai.
Porque aí eu só vou pegar os caras ruins e aí eu vou ganhar. Não, é diferente. Eu ia pensando assim, tomara que esteja os melhores lá, porque eu quero ganhar dos melhores. Então é gostoso quando você tá com essa confiança, assim, sabe? Você fala, maluco, tomara que os melhores estejam lá, que independente de quem estiver lá, eu vou ganhar. Eu quero lutar com os melhores e ganhar dos melhores. E na hora da luta, acho que a confiança é fundamental. Cara, é meia ali, luta. Cara, sou melhor que ele, vou pra cara, cima dele. posso lavar a mão rapidinho, cara? Fica à vontade. Não sei se vai, mas depois não, corta, né, cara? Não corta nada, não. Então beleza. Você não pega um... Galera, vou lavar a mão, quem tá assistindo aí, então. Pode ser aqui, ó. Onde que é? Entra aí e vira direito. Direito aqui. Bebendo uma coquinha. Em vez de treinar. Gordinho, acho que nós precisamos lá fazer um Muay Thai, hein? Acha? Eu tenho absoluta certeza. Rapaz. E é na hora de ver com um cara, tipo, daqui da cidade. Consumiu tudo isso, cara. Foi lutar lá no Japão, ganhou 3 no vezes. Japão. Ficou 3 anos sem perder. Na hora, cara. E hoje ele tem um evento, né? Não, PS. Ele ficou sem perder no Karatê. No Karatê. 3 anos sem perder no Karatê. Posso pegar uma água? Aqui, ó. Eu peguei xícara no cachorro aqui. Então tá. E no Muay Thai? Cara, no Muay Thai, eu lutei bem menos Muay Thai do que Karatê, né? Porque quando eu... Em 2003 foi o ano da minha vida, né? Foi o ano da minha vida. Eu tinha 16 anos. E aí eu voltei do Campeonato Brasileiro, eu lembro que foi o último. Não foi o mais importante pra mim. O mais importante o brasileiro foi muito legal, porque eu lutei e ganhei, mas voltando rapidinho nessa situação aí, eu fui pro campeonato e tal, e eu tava me sentindo doente já durante a semana, assim, sabe? Eu tava meio zoado, eu tava me sentindo, parecia que dava febre, não sabia o que eu tinha. E chegou lá, começou a dar muita febre em mim, já no caminho do campeonato, começou a dar muita febre. E aí eu fiquei até com vergonha de falar que esse cara ia querer zoar. Na época não era igual hoje, que ia te incentivar e tal, né? Na época rolava competição interna até dentro da própria equipe, coisa que hoje é abominado, mas na época tinha isso, sabe? E aí eu falei, vou ficar na minha. Mas aí chamei meu professor e falei, acho que tô com febre e tal, o maior calorzão de blusa, tudo. E aí pôs, falou, não, você tá com febre pra caramba. Aí me deu 2 comprimidos lá, Novalgina, né? Toma logo 2, aí logo já fica bom. E aí passou a febre, né, cara? Passa a dor no corpo, né, cara? E aí eu fui lutar, só que eu tava me sentindo mal, né? Eu tava me sentindo, assim, bem cansado. E eu não fui pra cima nenhuma luta, mas eu tinha um nome já dentro do Karatê, eu tinha que fazer 3 lutas pra ser campeão. E eu falei, putz, fodeu, como que eu vou lutar 3 lutas que eu não tô mal aguentando ficar em pé? Mesmo tinha passado a dor no corpo. Eu falei, cansaço. Eu falei, cansaço de ter ficado doente. Eu falei, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou ficar paradinho aqui. A hora que os caras virem pra cima, eu me defendo contra golpeio. Eu me defendo contra golpeio e vou lutar assim, não vou ir pra cima. Porque se eu for pra cima, eu vou cansar e eu não vou aguentar. E deu certo na primeira luta, deu certo na segunda luta. E na terceira luta eu fui lutar com um cara que eu já tinha lutado com ele e tal. E aí eu falei, agora fudeu, porque eu sei que esse cara é bom, ele vai vir pra... a primeira luta foi a mais difícil, porque eu nunca vou esquecer o nome do cara, porque o nome do cara, você ouve uma vez, ainda mais hoje, que é mais em alta ainda, chamava Thor. Thor, cara. E o cara, ele era bonitão, velho, mesmo. Ele era o Thor mesmo, cara. O cara era modelo, tudo. E todo mundo falava, chegou em mim e falou, puta, na primeira luta você quer o Thor. Eu nunca tinha lutado com ele, né? Dos caras bons, assim. Eu sabia que ele era bom mesmo. Ele já era faixa preta na época, ele ganhava tudo. Ele era muito forte, muito... você batia nele, ele não andava pra trás. Ele era muito firme, muito técnico e muito agressivo também, né? Ele vinha de uma família onde os pais, os dois eram professores, tal, tanto o pai quanto a mãe. Então ele já tinha isso cultural dentro da família dele, né? Já cresceu com isso daí. E eu falei, beleza, fudeu. Né, cara? Falei, beleza. Logo na primeira luta, cara, e logo na primeira luta ruim. Daí começou tal, eu falei, cara, não foi sorte, foi assim. Ele chegou e já deu 2 socos, um chutão, e já falei, meu Deus do céu, o cara é forte, velho. É forte mesmo, é o Thor mesmo. Ele deu 2 socos assim, um chutão por dentro da perna assim. Eu peguei e fiz igualzinho, os mesmos golpes que ele deu. Ele bateu 1-2 por dentro. Eu falei 1-2 por dentro.
Ele bateu 1-2 por fora. Eu falei 1-2 e fiz que fui por fora, assim, subi a joelhada, pegou no queixo dele, assim, cara. Pum, do que pegou, ele caiu. E aí que ele levantou, tava cheio de sangue já. Eu acho que ele deu uma impressionada, cortou a língua dele, tudo por baixo, assim. Ele deu uma impressionada, olhou aquele sangue lá, e aí ele ficou meio assim e tal, e desistiu. Abalou, cara. E aí eu passei. Eu falei, puta, ganhei do cara. E todo mundo viu, né? Os adversários, tudo viu, né, cara? Falou, caralho, o Maneco tá bom mesmo. Mas um pouco foi assim, não foi um negócio. Se eu tivesse bom, eu não tinha ganho dele daquele jeito. Talvez, não sei nem como teria sido, mas se eu tivesse bom, eu ia querer ir pra cima, eu ia querer lutar de outro jeito. Aquilo não teria acontecido se eu tivesse bom. E aí eu fiz a segunda luta, ganhei e tal. E quando eu voltei, e aí beleza, aí comecei a ficar ruim mesmo, né? Passou a competição, começou a passar o efeito do remédio. Saímos de lá de noite, tipo umas 7 horas da noite, 8 horas da noite, 3 lutas eu fiz. No dia? No dia, 3 lutas. Saí quebrado assim, ruim, vindo com dor de garganta, zoado assim dentro da van mesmo. E aí eu cheguei de madrugada em casa, bem ruim mesmo, me acordei bem cedinho, falei, mãe, tô muito doente e tal, me leva no hospital, porque eu tava me sentindo mal mesmo. E aí, com muita febre e tal. E aí o médico encaminhou pra fazer a radiografia e tudo. Quando foi 2 horas da tarde, eu lembro que saiu o resultado da radiografia, eu tava com pneumonia nos 2 pulmões. Nossa. E sinusite no lado esquerdo da face, cara. E aí de lá direto o médico preocupadíssimo falou, cara, esse moleque tá perigoso. Eu lembro que eu fiquei 2 dias internado. De lá eu já fui direto pra internação. E Nossa, isso na segunda-feira, eu fui sair do hospital, acho que na quarta, quinta-feira, assim, cara. Eu fiquei internado mesmo, não era nervosismo, não era qualquer virose, não. Eu tava com pneumonia, cara, nos 2 pulmões e tava com sinusite. Então, pra mim, isso é uma experiência. Eu nunca falaria pra um aluno meu fazer isso. Mas eu fiz. Minha mãe ficou muito brava com o professor na época, tudo. Falou, onde já se viu, né? Porque foi perigoso. Eu sei que foi perigoso que eu fiz. Como você vai participar de uma competição onde você vai tomar porrada de alta intensidade e você estando com pneumonia, né, cara? Nos 2 pulmões. Então, eu sei que foi perigoso. Mas pra mim, foi uma experiência que eu pude levar pra minha carreira, né, cara? Pra minha carreira eu pude levar isso pra mim como experiência, pra mim contar pros meus alunos, né? Pra quem tava comigo no dia, lembra dessa situação também, falar, quem tava lá sabe que é verdade isso aí, né, cara? Serve de motivação, falar, pô, eu tive essa experiência que pra mim foi, eu sei que foi errado, mas não deu errado. Deu bom. Foi errado, mas não deu errado, né, cara? Deu bom, cara. Mas, cara, agora, tipo assim, já falamos das glórias aí. Qual foi os piores momentos que você teve no mundo da luta? Com você lutando. Comigo lutando. Cara, eu tive o pior momento, que foi um bom momento também, né, cara? Tive, pra mim, um momento zoado, assim, cara, foi quando, em 2003, igual eu falei pra vocês, né, cara, que foi o ano que eu ganhei tudo, foi o ano que eu descobri que eu ia ser pai também. Eu fui pai muito cedo, né, cara? Caraca. Eu fui pai em 2003. Em 2004 a minha filha nasceu. Minha filha hoje é uma moça, né, cara? Nossa, já 16 anos, né? Já tem 16 anos, minha filha hoje. Você ainda era novinha ainda, né? Eu tinha 16, eu tinha a idade que minha filha tem hoje. Verdade, né, cara? Eu tinha 16. Nossa, 16. É bem novo mesmo. É bem novo mesmo. Eu tinha 16 anos, então eu só treinava, tal, minha vida era treinar. E, pô, aquilo lá foi um baque, né? Com um adolescente de 16 anos, já ser pai e tal. Então eu comecei a não treinar ou treinar meia boca, né? Porque é uma mudança radical na sua vida, né? E eu lembro que eu fui para uma competição sozinho em Minas Gerais, porque queria ir lutar. E aí a equipe não ia, tudo. Eu queria porque queria lutar, eu precisava lutar. E eu lembro que eu chamei um amigo e falamos, não, vamos. Em Congonhas do Campo, era tipo 2 dias de viagem de ônibus, né, cara? Eu tinha uns 17 anos, não tinha nem 18 ainda. Eu lembro que minha mãe teve que assinar lá na rodoviária pra autorizar. Tipo, eu tinha filho, mas não podia viajar. O negócio era tenso, cara, era pra você ver. E eu fui sozinho, e chegou lá, a gente perdeu pra 2 caras lá que não era pra perder, entendeu? Tipo, a gente ganhou, mas na final perdeu. Eu lembro que eu fiquei muito triste nisso daí, porque eu falei, putz, eu perdi pra uns caras aqui que não era pra perder, mas é experiência de vida. Perdi porque eu não treinava, porque se treinasse, ganhava, né, cara? Porque não tinha condição de treinar certo. Malemar treinava uma vez na semana. Nossa, tava bem pouco mesmo. E a outra vez, cara, Isso, karatê. Karatê. Agora no Muay Thai, cara, uma cagada que deu certo. Não, essa foi uma cagada que deu muito certo, cara. Foi em 2011 daí. Olha, eu sou bom de data, eu fico falando data, mas é porque eu gosto de lembrar, na minha cabeça é um arquivo. Eu fui fazer uma luta
de Muay Thai e tal, e eu já era professor, né, já tinha Maré Thai, e foram vários alunos meus assistir. E eu tava com o nariz já machucado, e eu fiquei muito nervoso por ter os alunos assistindo ali, eu nunca tinha lutado com tanto aluno perto ali e tal. E acabei não desenvolvendo legal e tomei uma joelhada no nariz, quebrou meu nariz. Meu nariz saiu daqui e veio aqui embaixo do olho, cara. Ele saiu mesmo, ele não entortou, ele saiu, cara, saiu inteiro. Foi uma lesão zoada, cara. Foi uma lesão zoada. Quebrei o nariz e tal, fiquei bem chateado, porque doeu mais a dor do ego, né, cara? Sim, de estar abalado assim, né, cara? Na frente dos seus alunos, você tomar um pau e tal, do que a dor física do nariz estar quebrado, né, cara? Mas como a lesão foi bem séria, tanto é que eu mexi o olho assim, eu senti o nariz embaixo do olho, né, cara? E a lesão foi bem séria, eu já tive que ir pro hospital, tudo. E era de madrugada. E aí o médico, que foi o Bruno Baldi, ele pegou e falou, não, você volta às 7 horas da manhã, que aí é cirurgia só, né, cara? E, enfim, plástico, né? Plástico. E fui direto pra cirurgia, tal, logo cedinho no outro dia, né, cara? E tive que ficar uma semana com aquele negócio assim, não sair de casa, porque você fica com aquele tampão no nariz, com aquele negócio bem zoado mesmo, né, cara? De ter quebrado o nariz. E você não respira, né, cara? É treinar pra morte, porque você tem que dormir assim pra cima, você perde totalmente o olfato e o paladar, né, cara? Verdade, cara. Assim, cara. Eu lembro... não tem, é zero, cara. Eu lembro que eu colocava assim, eu lembro que eu brincava, minha filha era pequenininha, e eu lembro que eu fui brincar com ela colocou assim, numa colher leite moça, na outra colher ela colocou mostarda, na outra colher eu não lembro que ela colocou mel e falava pra mim experimentar, eu só sabia qual que era um outro pela textura, mas pelo sabor pra mim todos tinham o mesmo sabor, que era nada. Eu não sabia o que era leite moço e o que era mostarda. Você perde totalmente o paladar, então você acaba perdendo peso, você não tem vontade de comer, tudo, né, cara? É zoado. Você não sente o cheiro da comida, nada, né, cara? É porque fica tudo tampado, fica muita coisa, né, cara? É um negócio chato, cara. Você não sente, é zero cheiro, né, cara? E aí só de você ficar respirando pela boca durante só uma semana também, né, cara? Porque não é que entra um pouquinho de ar, fica cheio, tudo tapado de gases, de esparadrapo. Eu particularmente ia ter uma facilidade, porque erroneamente eu só respiro pela boca praticamente. Erroneamente. Erroneamente. Então, cara, e assim, qual que é hoje o seu objetivo? Porque você já conquistou muita coisa, enfim, hoje, graças a Deus, você tem uma academia consolidada e tudo mais. Hoje, já que você já foi lutar fora e tudo mais, que era o seu sonho antigamente, qual que é o seu objetivo hoje? O meu objetivo hoje não é um só, né? Mas o que eu quero hoje pra mim? Eu quero crescer a Kiki, né? Para que ela se torne uma entidade mais estruturada, né? Que ela tenha uma estrutura melhor. Eu quero dar oportunidade melhor para os meus atletas, que eles tenham o que eu não tive, deles poderem lutar fora e se tornarem lutadores profissionais, ter uma condição, terem tudo que eu não consegui, que eles consigam tudo que eu não consegui dentro da luta, que eles consigam ter mais sucesso, sejam melhor, consigam viver da luta, né? Então, dê essa oportunidade para eles, mesmo que não seja quem assiste, que vai morar no Japão, tem que ficar por lá, não sei. Então, esse é um dos meus objetivos também. E continuar crescendo a minha equipe, né, cara? Isso eu acho que nunca a gente pode pensar, não, tá bom, eu cheguei num ponto bom. Não, nunca tá bom. Sempre você tem que procurar melhorar, você sempre tem que procurar fazendo um bom trabalho, formando novas pessoas, né? Crescendo a equipe, né? Hoje eu sou feliz assim, por exemplo, tem a Maré Thai de Tarumã, tem a Maré Thai de Cândido Mota, que nenhuma das duas são minhas mais, são de alunos meus. A de Cândido Mota era minha e era do meu aluno, mas quando ele virou faixa preta, ele comprou a minha parte. E é o que eu quero para eles, porque olha que legal, através de mim, um aluno que começou lá na faixa branca, que não sabia nada, hoje a profissão dele é essa daí. Então, quer dizer, se lá atrás eu tivesse desistido ou não tivesse seguido em frente, hoje a profissão dele, quer dizer, ele trabalhava antes numa fábrica de produto de limpeza. Então, quer dizer, de repente hoje ele poderia estar fazendo isso ainda, uma coisa que ele não gostava de fazer, ele fazia porque ele precisava, né? E hoje não, ele faz o que ele gosta. Mesma coisa lá em Tarumã. Em Tarumã a gente tem o Ronaldo, aluno meu também, ele era encarregado da usina de cana, não tinha um mau salário, mas era um trabalho muito estressante, ele fala, ele passava muito nervoso, ele fala, e quer dizer, hoje ele tem a academia dele, vive
né, do Muay Thai, da modalidade, que ele chegou um dia lá, ele conta, cara, eu cheguei lá de bicicleta, passei na frente da academia, vi uma plaquinha, falei, vou perguntar. Ele falou, e hoje é minha profissão, entendeu? Então isso é legal, né? E do mesmo jeito que tem hoje 2, amanhã pode ter mais, né, Sim, cara? sim. E então eu quero isso, eu quero que a Kiki cresça, a Kiki crescendo, o Fighting Dragon vai crescer, que é o nosso Sim, evento carro-chefe, né, cara? E crescer a minha equipe e dar oportunidades para os meus atletas. Hoje o que eu penso é isso, cara. É legal pensar tipo nisso. Hoje o Você que eu penso pensa é isso. no que o objetivo seu hoje não é seu. Envolve mais pessoas, né, cara? Cara, e que da hora que você veio conversar aqui com a gente. Eu Valeu, tenho certeza que numa próxima vez a gente pode conversar, inclusive até, enfim, tem papo, tenho certeza que tem história e papo tem bastante papo. Horas e horas. Cara, eu só queria agradecer mesmo que você veio trocar essa ideia com a gente e dividir também essas experiências que você teve na sua carreira e tudo mais. Cara, só agradecer mesmo, verdade. Muito obrigado por estar aqui com a gente, aceitar o convite de sentar aqui, passar a sua experiência de vida. Eu que agradeço, galera, cara. Pra mim é um prazer aí estar com vocês aí, a gente bater um papinho aí e sucesso pra todos nós, né, cara? Nossa, Deus quiser. Muito trabalho. Muito sucesso. Chega lá, né? Isso aí. Galera, se você gostou desse vídeo, deixa o like pra gente, comenta aqui embaixo quem que você quer que a gente troque ideia também, né? É isso aí. Pessoa. E não esquece de inscrever no canal, que é muito importante. Ó, as redes sociais do Bruno vai estar aí na descrição do vídeo. Também dá uma força, uma moral pra ele lá. Isso. E é isso aí. Valeu. Valeu, galera.